Boa noite, gente. Tudo bom? Tô fixando aqui o tema. E aí? Como todos estão? Animados para o nosso mini curso que começa na semana que vem? Preparados? Vamos entrando. Deixa eu pegar uma imagem que eu quero mostrar para vocês. Meu filho tirou tanta foto hoje com o celular. Hoje à tarde nós tivemos, né, o curso, a live, né, do Amanhecer o Pensamento, que ela acontece às quartas-feiras, né, mas por conta do problema da internet que eu tive ontem, ela aconteceu hoje, tá, gente? À tarde, e ela fica 48 horas no ar, tá? Lá no YouTube, e depois só para quem é aluno lá da EdProf, mas vale a pena dar um confere, ok? Gente, então, o nosso objetivo aqui hoje, a gente é o nossa terceira e última live de aquecimento. Ai, eu tô aqui mexendo no cabelo que só, hein, gente? Eu vou deixar pro outro lado mesmo. Nossa terceira e última live, tá? De aquecimento, porque daí nós vamos efetivamente começar o mini curso na semana que vem, beleza? Ok? E aí eu vou só passar aqui pelo que a gente falou na live de ontem e de anteontem. E depois a gente vai falar de algumas coisas mais específicas que eu quero trazer hoje para vocês, tá? Mas isso tudo vai ajudar muito no processo de aproveitamento do mini curso na semana que vem, tá bem? Bom, então, nós vimos, né? A imagem carregou. Nós vimos aí sobre os 5 problemas. Primeiramente, a gente, na verdade, na live de ontem, né? Nós vimos sobre os 5 problemas na educação, né, que eu conversei um pouquinho com vocês a respeito da questão da linguagem, né, a falta de norte, a falta de conexão entre os conteúdos, né, os problemas ligados à avaliação, à linguagem, enfim. Então, tudo foi um papo muito legal, eu acho que vocês gostaram também, a gente até rendeu mais do que 1 hora, né. Na live anterior a essa, a gente conversou sobre a questão dos problemas para a realização de atividade em grupo, né? Que também é um tema que vem, né, que incomoda e que preocupa muitos professores. Então, foi uma oportunidade muito legal também da gente pontuar isso, né? Então, só retomando, né? A gente colocou aqui como problemas, né? Para a realização do trabalho em grupo, a gente enumerou 6 desses problemas, né? Decidir o melhor momento para usar, definir a tarefa mais adequada, preparar os alunos para as regras e habilidades necessárias, lidar com conflitos de segurança, de liderança, incentivar os alunos tímidos a falarem e também avaliar o desempenho individual, tá? E aí, botei a imagem errada, né? E aí, depois que a gente falou dessa questão dos trabalhos em grupos, é que a gente efetivamente falou de pontos mais gerais da educação, né? Que foram esses 5 problemas que eu acabei de enumerar e que a gente conversou na aula passada, até conto, né? A gente leu aqui uma historinha e também um mito grego da Eco, né? Acho que foi muito construtivo. E hoje, assim, meu objetivo maior hoje com vocês, né? Eu pontuei aqui algumas coisas que a gente precisa pensar, que seriam os problemas, né, ou as falhas que a gente tem hoje na formação de professores, tá, gente? Então, vamos dizer assim, quais são as grandes carências que nós, professores, temos, e é muito importante a gente saber disso, e eu tô colocando algumas mais gerais, mas depois vocês precisam enumerar aquelas que são as carências que vocês possuem, tá? As carências exclusivas de vocês, assim, a gente pode dizer que existem carências que são muito nossas, assim, né, que nem todos vão compartilhar delas, mas essas que eu vou enumerar aqui, eu acredito que elas estejam mais presentes para todos os professores, tá bem? Generalizadamente, por conta de conhecer bem a fundo como funciona a formação de professores, tá? Por ter sido formada, né, para ser professora, porque eu sou licenciada, por ter trabalhado como professora também nos cursos de formação de professores, de licenciatura, ter trabalhado também em cursos de pedagogia, na construção de currículos e tudo mais. Então, eu trago por essa visão aí dos dois lados, como aluna e como professora também, e gestora, tá bom?
Bem, então a primeira coisa, gente, que a gente precisa saber, que é importante vocês mapearem, é toda uma trajetória de melhoria, de transformação. Eu não sei se eu falei, tá, gente? Mas hoje, deixa eu ativar aqui os comentários. Hoje a nossa live ela vai acontecer só aqui no Instagram, tá bem? Então, se vocês quiserem, inclusive, ir aqui no aviãozinho e chamar os professores amigos de vocês, ou professores que vocês sabem que estão assistindo a live todos esses dias, porque as lives, porque eu não sei se todos viram essa informação. E por conta da questão da internet e tal, eu tô achando melhor focar num dispositivo só, que é o meu celular, pra gente não correr o risco de ficar sem internet. Então, se vocês quiserem aproveitar nesse momento e ir aqui nesse aviãozinho, ó, e mandar o convite da live para os professores que vocês conhecem, que vocês acham que vão gostar de estar aqui, eu agradeço, tá bem? Bom, então, gente, a formação linguística é certamente, né, a maior carência que os professores têm, né, como, vamos dizer assim, na base da sua formação, né, porque, na verdade, essa é a base de formação de qualquer pessoa, é certamente a linguagem, né? Então, essa é uma carência que nós temos em diversos âmbitos, tá? Então, tanto no entendimento realmente, né, da morfologia, da sintaxe, toda a estrutura da língua portuguesa, como a falta de conhecimento também da raiz da língua portuguesa, né? Que seria realmente o latim e toda a retirada dele, né, nos currículos. Mas também a nossa carência linguística no que concerne ao conhecimento literário mesmo, tá, gente? Então, a gente saber entender o que é uma literatura em prosa, o que é uma literatura em poesia, quais são os clássicos, né, que nós temos, tanto poemas épicos como, né, os próprios romances. Então, quais são os grandes autores, né, que fundamentam que fundamenta a literatura no que nós chamamos de literatura brasileira, mas também podemos falar no aspecto mais amplo, que é a literatura em língua portuguesa. Então, nós temos uma carência de conhecimento de quem são essas pessoas e também de leitura dessas pessoas, tá? E dos grandes clássicos universais, né? Que a gente pode dizer Homero, a gente pode falar de Camões. Então, existe uma diversidade de nomes que eu poderia falar aqui, mais recentes, né? Dostoiévski, Tolstói e tantos outros, tá? E a gente não sabe, primeiramente, enumerá-los e, em segundo lugar, não os conhecemos por não os termos lido, né? Então, assim, é muito importante que a gente... E uma coisa, na verdade, não está desconectada da outra. Quando a gente fala dessa carência na área da linguagem, da língua portuguesa, né? Do uso da língua portuguesa, isso também está atrelado à nossa carência de contato com a literatura, porque uma coisa abastece a outra, né? Então, essa base também, essa carência de formação linguística, ela não está... O problema não é exclusivo dos cursos de formação de professores. Na verdade, a gente já não vem recebendo isso, né, desde a educação básica. Então, nos nossos 13 anos de escola, nós não recebemos essa formação que deveríamos ter recebido naturalmente, e depois, como professores, que deveríamos estar no estágio de aprofundamento disso, nós também não temos isso, né? Então, por exemplo, a noção da mitologia, né? O que é mitologia, né? Por que utilizar contos de fadas? Por que utilizar fábulas, né? Qual é a idade mais apropriada para se usar um ou outro na sala de aula? Como eles podem contribuir, né, para o trabalho do professor dentro da sala de aula? Como eles podem servir como um suporte para essa formação integral dos nossos alunos, né? Então, se a gente for avaliar como é que as crianças eram formadas antigamente, né, com os tutores, elas em casa, né, pelas amas ou pela mãe e tal, elas tinham contato com os contos de fadas, com as fábulas, né, que estão aí mais ou menos no mesmo nível, a gente poderia dizer assim, né? E futuramente, quando eles já estavam ali numa etapa de alfabetização posterior, começavam a ter contato com os poemas épicos, né, como é o caso dos Lusíadas, em que a gente tem ali uma complexidade linguística maior, né? Entender os Lusíadas não é simples para nós hoje. E também já era algo de profundidade, por isso era utilizado para formar, né, as pessoas. E esses poemas épicos, então, eles serviam
tanto para o entendimento da língua quanto para o estudo de todas as outras coisas, né? E para a formação moral mesmo, né? E hoje existe muita dúvida, né, se realmente contos de fadas são ou não são importantes, e há inclusive muitas pessoas que hoje tentam desconstruir, né, a beleza dos contos de fada, com diversos caminhos aí do politicamente correto. De vez em quando eu recebo, né, algumas imagens, alguns memes e tal. Então, assim, a pessoa não captou efetivamente, né, o que é um conto de fada, todo o sentido que ele tem, né? O conto de fada, ele vem acompanhado de uma moral muito importante. Então, quem vem me acompanhando aqui na Educaet sabe que eu sempre trago histórias aqui, fábulas, contos, né? Quem já me ouviu aqui em alguma live ler algum conto, ou contar algum conto, ou ler alguma fábula, diz aí. Porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, né? Então, existe um texto, inclusive, né, do Chesterton, que é muito bom, que ele fala sobre contos de fadas. Eu vou ver se eu coloco para vocês lá no Telegram, tá bom? Mas existe uma raiz, tá? Muito forte, uma raiz moral muito forte, né? Que é a ideia de que toda felicidade, toda a permanência do equilíbrio na vida dos personagens depende, né, da decisão deles de não romper uma pequena proibição, vamos dizer assim, um limite, né? Sempre que o personagem rompe o limite, então ele perde também aquele direito de equilíbrio, de tranquilidade, de felicidade, de harmonia que ele tinha, tá? Então isso é uma moral muito importante, não importa se ali tem lobos, se ali tem porquinhos ou se ali tem fadas, né? Você não pode ultrapassar aquela pequena proibição, porque aquela proibição ela pode colocar tudo a perder, né? Então, tem uma frase que ele fala assim, né? Toda ética deve ser ensinada de acordo com a harmonia da terra encantada, a de que se alguém faz algo proibido, põe em risco tudo aquilo de que se dispõe, né? Então, essa é a grande ética do conto de fadas, e o Chesterton, ele deixa isso muito claro no texto dele, né? Então, olha que coisa profunda, não é simplesmente a gente tá lá falando de Cinderela, né, e querendo falar de vestidos e não sei o que, isso também, porque é a beleza, né? As princesas, elas representam essa beleza, né? Então tem muita coisa que se pode trazer a partir disso para as crianças pequenas e que hoje não existe, né? Ou existe muito pouco dentro da formação. Então até tem escolas que se utilizam de muitos livros, tá? Muitos livros. Mas não os clássicos contos de fada, nem sempre. Então muitos ainda usam as fábulas de Esopo, né? Tem em muitos dos currículos. Mas aí, geralmente, quando usa Chapeuzinho Vermelho, quando usa Cinderela, quando usa Bela e a Fera, por exemplo, né, usam versões desconstruídas, tá? Meio engraçadinhas, tá? Chapeuzinho encontra não sei quem, aí já são outras já são escritos mais modernos, né? E aí, mas também a gente pega, às vezes, alguns contos de Grimm que são bem pesados. Então, a gente tem que fazer um filtro, né? Pesados para aquilo que a gente considera hoje, tá, gente? Então, a gente vê assim, né? Se você for pegar a real, por exemplo, dos Três Porquinhos, né? O lobo, ele fica todo queimado lá na panela e tal. E existem outras histórias que a gente vê que elas têm uma narrativa um pouco mais pesada mesmo. Mas existem, por exemplo, aqueles livros, né? Os fabulosos livros coloridos, eles têm uma narrativa muito legal para se trazer dentro da sala de aula. Então, a gente ir utilizando, né, a linguagem para formar integralmente os nossos alunos. E nós não conseguimos fazer isso porque nós não recebemos isso, né? Nós não recebemos isso com... não, na verdade, não é um reconto, né? É um reconto, tá? A gente pode colocar como um reconto. Isso aqui não está recontando a história... seguindo, né, os mesmos personagens que existem na história e tal, eles adicionam outros personagens, tá? Tipo assim, Chapeuzinho Vermelho vai ao shopping, entendeu? Alguma coisa assim. Então, aí você já rompe bem toda aquela coisa mais... que faz de um conto de fada um conto de fada, os elementos, né, que o compõem realmente, tá? Eles são, isso é porque talvez não tenha ficado muito claro, Amanda, nesse sentido. Agora, por exemplo, os fabulosos livros coloridos, eles pegam, né, a narrativa muitos dos contos de Grimm e colocam de uma forma mais amena mesmo, tá? Mas você pode pegar direto os livros também que tenham narrativas muito similares ou originais
E também você pode fazer um filtro, tá? Aí tem os contos de Andersen, que também são muito famosos, tá? Que eu gosto de utilizar, tá bem? Tem as fábulas, como a gente vinha falando aqui, existem muitas fábulas. Os livros da Condessa de Seguir, não sei como é que fala, são muito bons e hoje se utiliza zero quase nas escolas. São bem legais mesmo. Mas só para mostrar para vocês que a gente poderia, se a gente tivesse recebido isso, a gente conhecesse isso, a gente poderia ter mais recursos ainda pedagógicos para trabalhar com os nossos alunos e textos que acrescentam realmente nessa formação integral, ok? Bem, o segundo ponto, né, que temos de carência na formação do professor. Então eu tô nesse momento na live de hoje, que é essa terceira live de aquecimento, eu tô falando sobre as carências que eu visualizo, carências gerais. Aí quem quiser escrever isso para mim aí no comentário, carências na formação, live de hoje, 2 pontos, carência na formação de professores. Porque daí eu vou fixar aqui. Então eu tô trazendo algumas dessas carências que eu considero mais generalizadas, que muitos têm, né? Enumerando-as aqui para que a gente possa caminhar juntos aí na superação dessas limitações, tá bem? Isso, então deixa eu fixar aqui, o Moisés colocou para mim. Ótimo. Então, uma outra carência é a nossa formação filosófica, tá? E por conseguinte, né, por consequência, essa é a palavra, da carência da nossa formação filosófica, muitas vezes também a gente tem uma carência de formação moral também, tá? E por que eu digo isso? A filosofia, quando a gente fala da filosofia, principalmente a filosofia clássica, né, a filosofia raiz, né, a gente se debruçar sobre Aristóteles, a gente se debruçar sobre Platão, né, a gente ir caminhando, encontrando Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, enfim, toda essa filosofia que se preocupou realmente na compreensão do ser, né, na existência do ser, no modo de ser do ser humano, né, que buscou responder às perguntas fundamentais que passam pela cabeça de todos os seres humanos. Esses filósofos, eles dão uma dimensão de mundo muito importante pra gente, muito importante. Uma dimensão de formar e de se autoformar, de se autoeducar, que transforma toda a nossa vida. E por isso, de alguma forma, isso também nos leva a essa formação moral, né, que nós obtemos via religião também, via estudo teológico, né? E de algum modo, toda essa filosofia também, ela se esbarra no teológico, tá? Porque em algum momento, esses filósofos sérios percebem isso, né? Percebem que o metafísico, ele precisa de alguma forma ser compreendido, tá? Ou ao menos ser avistado, para que a gente possa trazer as respostas, ou algumas das respostas que nós temos condição de trazer aqui para a nossa realidade. Então, e essa carência filosófica, ela nos impede também de perceber quando determinados termos, ou temas, ou conceitos vêm sendo trazidos de forma errônea, por exemplo, nos livros didáticos, tá? Nos impede também de encontrar saídas para auxiliar os alunos a entenderem, tendo como base a filosofia. Então, por exemplo, eu venho estudando o livro de categorias do Aristóteles, já avisei aqui, né, o Organon. Como isso está ampliando para mim um entendimento de diversas coisas na educação, diversas coisas na área da linguagem, mas na área da educação em geral, tá? Então, você vê na forma como o Aristóteles ele vai construindo toda a sua narrativa, todo o seu pensamento, que uma coisa vai levando a outra, você entende realmente o modo de pensar do ser humano. E aí, você percebendo isso, você também consegue entender melhor como é que você pode ensinar o aluno, né? Porque ele tem um modo de pensar humano. E a melhor forma de você fazer com que ele realmente, a gente utiliza muito esse termo, né? Construa o conhecimento, né? Mas hoje, infelizmente, é utilizado de uma forma um pouco obscura aí, né? Essa ideia de construir, como se o que importa é o que a criança pensa sobre tudo, né? Como se não houvesse uma verdade a ser alcançada. Então, existe um relativismo muito grande, né? Mas na verdade, a ideia aqui é você, com uma base filosófica, é mostrar para vocês o que uma base filosófica ela pode gerar, ela pode produzir. E chega a ser até difícil enumerar isso, porque muitas vezes os efeitos também não ficam muito claros para mim, né? Eu sei que eles existem,
Mas muitas vezes é até difícil descrevê-los, né? Porque é realmente uma fundamentação da minha forma de ver. E então eu trago aqui a minha forma de ver que está pautada também em toda essa imersão, esse universo filosófico que eu venho me formando, tá bem? E quando a gente fala de formação moral, isso é tão importante, porque, por exemplo, o Consuelo Buchon dizia, né? Dentre outras coisas, que todo professor forma, todo mestre, né, forma pelo exemplo. Edith Stein também, uma das 3 coisas que ela fala, né, que o professor forma pelas palavras, pelas ações pedagógicas e pelo exemplo, tá? O exemplo. Se a gente for parar para pensar mesmo no nosso cotidiano, observando nosso pai, nossa mãe, os nossos amigos, né? Quantas vezes, hoje mesmo, né, uma amiga minha faz aniversário e eu liguei para ela, e uma das coisas que eu disse para ela foi justamente o que eu observo nela e como aquilo que eu observo nela me ensina tanto, né? A dedicação dela, a família dela, os filhos dela, e fui elencando isso para ela, né? Ou seja, mostrei para ela que ela me ensina em coisas que ela provavelmente nem sabia que ela me ensinava, né? E eu sinto uma imensa gratidão por esse exemplo que ela me passa, né? Por essa pessoa que ela é, essa referência que ela é na minha vida. Então, a todo instante, nós nos deparamos com pessoas que nos ensinam sem saber que estão ensinando, simplesmente por serem como são. E não poderia ser diferente com o professor, que inclusive está numa posição de ensinar, né? Então, essa formação moral, ela é fundamental. Senão, a gente estará brincando de teatro dentro da escola, gente. Ou dentro da universidade. A gente estará fazendo qualquer coisa para cumprir tabela, para ganhar um salário, mas a gente não está efetivamente, né, preocupado com essa formação integral que tem que começar com a gente, né? Para ser coerente, para ser real. E aí a gente tem também uma outra carência muito importante, se vocês concordarem, vocês podem falar comigo, que é justamente o conhecimento sobre a história da educação, né? Então, nós não conhecemos tanto da história da educação quanto deveríamos. E muito disso se dá durante a nossa formação em licenciatura ou em pedagogia, né? É uma licenciatura, mas eu quero dizer assim, nas especializadas ou na pedagogia. Se você é professor de ensino superior, talvez você nem tenha essa formação, então você poderia até dizer, é porque eu não tenho licenciatura em pedagogia que eu não sei a história da educação, mas quem tem licenciatura em pedagogia também não tem noção da história da educação. E isso é tão danoso, porque a gente entende que a educação, que a escola começou há 200 anos, né, e que agora a gente vai aprender a fazer escola, entendeu? É que a gente, nesse momento, na modernidade, é que vai aprender a fazer escola, é que vai conseguir solucionar todos os problemas do passado. Então, assim, o passado vira um lixo, as coisas não funcionavam, né? E agora a gente vai fazer a escola, né, que vai funcionar. E isso é de um reducionismo tremendo e é uma mentira, né? Isso é uma mentira. E que a gente só descobre quando a gente estuda a história da educação. E é uma mentira que eu mesma acreditei durante muito tempo, justamente porque eu não tinha esse estudo da história da educação, que eu busquei por minha iniciativa, né? Realmente não me ensinaram e eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Então aí a gente percebe que a história da educação ela é muito anterior, desde os tutores, né? As próprias amas, as mães, os tutores, as primeiras estruturas de colégios, de escolas. A gente vai estudar sobre a escola de Atenas, Paideia e por aí vamos. E aí a gente encontra as 7 artes liberais, o trivium, o quadrivium. De repente a gente ouve falar em Quintiliano. E assim vamos avançando e descobrindo Bernardo de Chartres. E aí vamos descobrindo que Santo Agostinho havia escrito, né? Ali nos primeiros séculos, né, pós Jesus, que ele já tinha um texto falando sobre o ensino. E aí descobrimos também que existe um texto sobre o ensino escrito por São Tomás de Aquino, Duas Riquezas, né, que inclusive nós vamos estudar agora no Clube de Leitura da Educaetes. E aí vamos encontrando outras fontes fantásticas que nunca nos tinham contado. A gente achava que a educação tinha começado com Piaget e Vygotsky, quase isso. Tá? E a gente descobre que havia currículos desenhados em escolas da Companhia de Jesus e que eles não eram o lixo que nos fizeram acreditar, né? Porque se era uma escola católica, não, falava de Deus, a educação não pode ser boa. E aí quando a gente vai ler, a gente fala, por que nos falaram isso? Eu prefiro acreditar que não nos falaram por inocência ou por desconhecimento, mas não por má fé. Porque o que acontece é, como eu posso exercer a minha
a minha profissão, a minha vocação de ser professora sem conhecer sobre a educação, né? Sem saber, né, qual que é a história que fundamenta a prática educativa, né? E como eu posso me dispor a fazer algo novo? Então, muitos professores vêm me falar, né? Eu quero fazer uma monografia, uma dissertação sobre metodologias ativas, não sei o quê. E eu digo, estude História da Educação. Estude História da Educação. Por quê? Porque a gente percebe que se a gente não se colocar num papel humilde de perceber que a gente não entende como é que as coisas são, a gente vai utilizar diversos termos que não representam a realidade e vai querer trazer uma solução que muitas vezes ela já existe há 500 anos ou mais. E aí a galera vai lá, faz um TED todo estiloso, de terninho, como se estivesse inventando a roda. Claro que vamos fazer adaptações quando necessário, para a realidade que temos hoje, para o acesso a materiais como nós temos hoje, para o mundo que há internet. Então, nós podemos sim fazer adaptações, não há problema em relação a isso, tá? Mas essa é uma grande carência, tá, gente? Por isso também lá no Clube de Leitura, em algum momento, a gente vai adentrar também no estudo da história da educação. Existe também um outro problema, né? Eu tô no quarto, então o primeiro eu falei da formação linguística, formação filosófica e moral. E agora a limitação de autores disponibilizados, que está conectado com todos esses, tá? Então, a gente tem uma referência muito limitada sobre os autores da educação. Então, nos falam ali de Piaget, Vygotsky, Dewey, Brunner e mais alguns. Skinner, geralmente a galera critica, mas não percebe o quanto que o behaviorismo ele está implantado no nosso sistema educacional. Ele está correndo nas veias do sistema educacional, o behaviorismo, porque a gente trabalha só com motivação externa, só com recompensa ou punição. As pessoas não percebem o quanto isso está instalado. E aí a gente tem um panorama de que a educação é aquilo. Só que toda essa educação, e todos esses nomes que eu citei agora, eles são extremamente modernos, né? E muitos deles, de fato, pautam a educação como a gente estudou. E muito mais, e muitas vezes, assim, também os nossos pais, dependendo da idade que a gente tem e tal. E vêm sendo utilizadas também como referência para a transformação do bagaço que estão utilizando as mesmas fontes para tentar solucionar. Valon também. Tô com uma dor no pescoço aqui, gente. Então, aí eu chego aqui e começo a falar de um monte de gente, o pessoal acha que eu sou um ET. Da onde a menina saiu falando de Edith Stein, de Hilvan Feuerstein, de Davi Isaacs, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, manda o povo ler Aristóteles. Mas assim, sabe, a filosofia, gente, ela deve ser lida. Mas ela não deve ser lida em primeiro lugar. Porque a gente precisa se preparar para a filosofia. Então, a literatura ela é um grande caminho para se preparar. Por isso que, antes também de eu ler livro sobre a história da educação lá no Clube de Leitura, a gente vai, depois do De Magistro, que a gente vai ler o de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, a gente vai ler uma ficção. E aí, depois a gente vai, então, para história da educação, tá? Mas enfim, aí eu tava falando da filosofia. A filosofia a gente precisa se preparar para ela, tá? Porque senão vai parecer alguma coisa assim realmente inacessível, tá? O que é muito natural, de fato. Então, gente, essa questão da gente ampliar o nosso entendimento de quem são os representantes aí da educação, né? E mesmo na atualidade, mesmo autores, né, até brasileiros, né? Ontem eu mostrei autores, por exemplo, que falam sobre o método fônico, né? Eu recebi mensagens falando que nunca tinha ouvido falar. Carlos Nadalim, Copovilla, professor João Batista, né? E tantos outros. Então, assim, existe uma clara escolha, tá? De quem se considera
de qual linha de pensamento se considera que deve ser falado, né, dentro dos sistemas educacionais, dentro das universidades. E pronto. E aí você vai para um professor, para outro professor. Basta você entrar, eu gosto de fazer esse exercício. Eu entro no curso de pedagogia e vou olhando a ementa de todas as disciplinas. Aí você vai ver nas mesmas fontes, gente. Às vezes é um livro diferente do mesmo autor, mas assim, não muda, né? Então, e aí agora com esse tanto de curso online de formação de professores, o trem ficou mais precário ainda, né? Ficou mais bagunçado ainda. Gostaria de participar do clube de literatura. O clube de leitura, gente, ele faz parte da EdProf, Escola de Professores da Educaetos, tá bom? É só você ir lá no link da bio. Então, a gente sabendo, gente, dessas, vamos dizer, dessas dificuldades que nós temos, mapeando aí a nossa ignorância, né? E tem um outro ponto que eu falei aqui, que eu coloquei aqui, que aí é um adendo, não é uma carência do professor, é uma carência nas escolas de formação de professores, tá bem? O que é? Muitos professores que vão lecionar para as licenciaturas e para a pedagogia, eles não têm prática efetiva de sala de aula. Isso acontece demais. Eu mesma, Janaína, poderia ser um exemplo, poderia ter sido um exemplo disso. Porque eu fiz a minha graduação, emendei com mestrado, emendei com doutorado. Só que porque o meu objetivo era fazer o concurso público para ser professora de universidade pública. Eu tinha aquela ideia da estabilidade, para poder ser mãe e tal. Mas quando eu estava ali no segundo ano do doutorado, eu já tinha estabelecido que eu não iria fazer isso. Mas eu ainda assim fui até o final do doutorado. Então eu não fiz isso. E mesmo assim eu também teria um diferencial que no terceiro semestre da faculdade eu já comecei a dar aula. Na verdade foi no quarto semestre, porque no terceiro eu viajei para o meu intercâmbio na Universidade de Coimbra, eu retornei e já comecei a dar aula. Então eu tive muita prática de sala de aula, tanto que os meus estágios eu consegui inclusive aproveitar porque eu já estava dentro da sala de aula. Mas muitos professores fazem exatamente essas carreiras. E daí eles vão lá depois ensinar alunos a dar aula para educação básica, sendo que eles fizeram uma carreira meteórica ali, juntaram tudo, já passaram no concurso e tem pouquíssima. E tem pouquíssima experiência, já estão lá ensinando, formando outros professores. E é muito bonito no papel, né, gente? E para quem não tem a prática na sala de aula, a metodologia ativa, então, ela se torna, nossa, uma estrela que brilha no céu. Tipo Vênus, né? A estrela que brilha no céu. Né? E assim, porque é lindo mesmo. Só quem tá na sala de aula ali aplicando aquele trem que os pesquisadores estão dizendo que é a melhor coisa para a educação, só a gente que tá ali na sala de aula, a gente percebe que não tá certo. Que aquilo não resolve tudo. Que os alunos acham legal, acham divertido, mas que o que acontece é que eu fico cada vez mais dependente de ter que inovar, de ter que criar uma coisa nova, de ter que trazer Entendeu? A gente percebe que o negócio não tá do jeito que deveria estar. Mas a gente também percebe que antes, o jeito que a gente estava também não é o ideal. Porque também não era. A gente dava aulas enfadonhas, aulas com pouca profundidade. A gente não sabia como escolher qual matéria dar e qual não dar. Então a gente percebe que existe em nós uma má formação. Então, por que eu criei o curso de aprendizagem ativa na prática? Eu criei para dar essa formação completa, inteira. E é muito interessante, né? Porque o curso de aprendizagem ativa na prática, a pessoa entra, ela tem 2 anos de acesso e as pessoas não param de receber aula nova. Porque eu sempre vou percebendo, gente, como que os professores estão sentindo, as perguntas que eles estão fazendo, eu vejo, poxa, é legal eu fazer uma aula a mais sobre isso daqui. E daí eu gravo uma aula a mais. Quem confiou no meu trabalho quando eu tinha lá, sei lá, acho que quando eu lancei as inscrições para o curso, não sei se eu tinha 3 mil seguidores, tá, gente? Chegamos a 40 mil agora. Eu não sei se eu tinha 3 mil quando eu abri o curso de aprendizagem ativa na prática em abril de 2019. Aí foram os corajosos lá que participavam das minhas lives e compraram a R$290. 290. Toparam, compraram, entraram. Hoje o curso ele custa
Hoje o curso tá por volta de R$ 2.000. Eu ouvi um barulho ali, achei que tinha sido criança, por isso que eu parei. É reação de mãe, né? O ouvido. Ah, não, é minha cunhada que chegou. Bem, então, e hoje, tá, eu tava falando do valor, né? E hoje o curso custa isso. Por que ele custa isso? Porque ele começou um curso com 6 módulos, hoje tem 16. E é um curso que eu dou mentorias por mês, uma vez por mês eu encontro todos os alunos pelo Zoom, pelo YouTube, para trazer mais temas para eles, para dar uma aula ao vivo e tirar dúvidas, né? Além disso, toda semana eu respondo perguntas pelos comentários. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu estou preocupada em dar realmente uma formação completa para o professor, porque não recebemos isso na faculdade, né? Nós não recebemos isso nos cursos de formação continuada e pós-graduação e nada disso. Porque é disso que a gente precisa. A gente precisa ir na sala de aula, aplicar, voltar e ter alguém para dialogar, para conversar, para a gente ver como é que está o nosso desenvolvimento, né? E realmente partindo, né, de uma lógica, de uma estrutura, né, que realmente permita que a gente vá para a sala de aula com segurança, né? Então, o método 4FE, que vocês vão conhecer a partir da semana que vem, para quem não conhece, no minicurso Missão Educar, é o método que eu desenhei para que eu possa auxiliar os professores nessa jornada, né? Nessa jornada. Então, e independente do curso, eu tô sempre aqui auxiliando e tudo mais. Estou dizendo isso para vocês porque essas carências, elas são profundas e elas exigem muita dedicação. E eu mesma fico madrugadas estudando, gente, né? Eu vou dormir tarde sempre e tenho que acordar cedo, né? Graças a Deus, nesse período aí, Moisés tem me deixado dormir um pouco mais. Ele desce com os meninos para dar café da manhã. Por quê? Porque eu preciso estudar também para eu poder passar o melhor para vocês, né? E muitas vezes a gente olha nos cursos de formação, no curso superior, os professores estagnados. Você vê que eles não estão fazendo esse movimento de realmente, sabe? Deixa eu entender. Eles estão com aquela ementa ali, ficam ali com aquela ementa. Gente, eu não sei se tem outros licenciados aqui que vão dizer que viveram a mesma coisa. Porque geralmente, quando está lá no curso de licenciatura, a gente tem a disciplina de Organização da Educação Brasileira, Psicologia da Educação, Didática e os estágios. Essas são as que geralmente estão em todas. E aí tem outras também. A disciplina de didática. A minha professora, ela deu todas as aulas, o semestre inteiro, sentada na mesa. E era pra gente ler texto em casa e debater na sala. Tipo assim, ela deu a aula igual todos os meus professores no curso de geografia deram, salvo exceções. Que é uma outra crítica que eu tenho também. Esse negócio de debater texto é muito legal, mas você tem que saber fazer debate. Você tem que saber fazer debate. Você tem que saber o que é realmente um debate. Por isso que eu também comecei lá no clube de leitura com o livro do De Magister, porque é um diálogo, né, entre... é no formato de diálogo. Então, que didática ela está me ensinando se ela não tem nenhuma didática? Não é possível, né? E uma vez eu perguntei na sala de aula, a senhora poderia demonstrar como aplica isso? Não, o cronograma, a gente tem muitos textos, a gente tem que ver esse. Pronto, o cronograma é o culpado, coitado do cronograma. O cronograma, né, um pedaço de papel, sem nenhuma força vital, desalmado, coitado. É o culpado, entendeu? Então, e muitas vezes a gente mesmo coloca essa culpa no cronograma, no planejamento, para a gente não fazer as coisas que a gente precisa fazer em sala de aula para que a gente verdadeiramente ensine, para que os nossos alunos verdadeiramente aprendam, tá? Sim, é isso. Tem disciplina que é só seminário, gente. É só os alunos apresentando. Toda aula são os alunos apresentando. Gente, é isso. Ai, calma aí. Então, uma coisa errada. Então, é a clara evidência de que aquele professor não sabe o que fazer. Ele não sabe o que ensinar, né? Então, e aí isso leva, né, ao outro ponto, que é a carência de metalinguagem dentro da instituição, das formações de professores. A gente não vê como se deve fazer aquilo que a gente precisa fazer, entendeu? A gente não vê os professores fazendo aquilo que a gente deveria fazer.
Então, a coisa mais engraçada é um professor falando de metodologia ativa dessa forma. Vamos debater o texto. Olha só o que são metodologias ativas. Ah, não, cara, aplica a metodologia que você está ensinando, pelo amor de Deus, né? Isso é o mínimo. E nos programas de formação continuada, ainda há muita gente que faça isso, mas ainda assim isso resolve um patamar, mas não resolve todo, tá? Que a formação ela continua não sendo integral, ela continua não sendo completa. Então, os professores falam para mim, Janaína, eu fiz a pós-graduação não sei aonde, não vou citar nome de instituições, tá? Paguei 10 mil reais, 11 mil reais, 13 mil reais e não aprendi tanto quanto no curso de aprendizagem ativa na prática. E como eu continuo aprendendo, porque eu ainda sou AP, e eu tenho certeza que grande parte dos professores, a hora que inteirar os 2 anos, que eu avisar para eles, olha, acabou seu acesso ao curso, eles vão querer continuar. Mesmo que os que pagaram 290 e vão pagar o valor cheio agora, por quê? Porque eles sabem que sempre entra coisa nova, né? Então, e eu digo, essa é uma formação que poderia custar isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que você não transforma numa pós-graduação? Porque daí você é obrigada a cobrar o valor que ele vale, né? Porque se a gente for pensar, 2 anos... Aula nova todo mês, 16 módulos, eu não sei nem dizer quantas aulas tem lá, mas são muitas, vários recursos. Isso vale no mínimo 10 mil reais, gente. Então eu seria obrigada a cobrar o valor que ele vale, que hoje eu não cobro, por quê? Porque eu quero chegar nos professores, né? Mas, por exemplo, vou disponibilizar daqui a uns dias aí as mentorias, né? Vou voltar a dar mentorias em grupo. E aí o negócio já vai ser um pouco mais caro, porque vai ter vários encontros e tal. Mas isso é um outro assunto, não era o ponto de hoje, não. Mas eu tô mostrando pra vocês, o que eu quero mostrar pra vocês é que muitas vezes a gente se contenta com tão pouco, sabe? A gente acha que as coisas são como são e tá tudo bem, e não tá, sabe? Não tá tudo bem. A gente levou o diploma, mas a gente não aprendeu efetivamente a ser professor, né? Hoje, menos ainda eu quero estar dentro da universidade pública, menos, né, como professora. Porque eu efetivamente acredito que pela Educaetos eu consigo alcançar resultados melhores, né? Aliás, estou fazendo pós e não estou gostando do curso, e o pior é que já estou terminando de pagar. Muita repetição, é isso mesmo, porque eles não sabem. Os professores estão ali, mesmo naquelas instituições que são, né, consideradas mais inovadoras, mais assim, você vai lá e... Eu sei porque eu fiz tudo isso, gente. Eu passei nessa galera toda aí, tá? Todos esses institutos mais famosos aí eu fiz curso. Quando vai abrir vaga, não sei ainda. Do curso de aprendizagem ativa na prática, né? Não sei ainda, mas a escola de professores, ela tá aberta, tá? É só ir lá no link da bio, mas aprendizagem ativa na prática eu não sei ainda. Quando fiz licenciaturas eu já era professora, pois tinha feito magistério, já atuava há 10 anos. E o que você achou, Neire? Ajudou? Hoje o curso de magistério foca somente nos insumos, didática zero. Os cursos de licenciatura, né? De magistério, assim, de formação de professores, né? Porque o magistério, infelizmente, acabou. As escolas normais, né? No ano que eu terminei o ensino médio, não tinha mais, era o meu projeto fazer. É uma pena. Bom, então aí, o que eu estava dizendo é da carência, da falta de metalinguagem. Então, a gente não consegue ver os professores fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Isso é uma carência muito grande. Por quê? Porque a gente aprende pelo exemplo. Então, eu conecto o início da nossa live com esse momento que nós estamos aqui agora. Nós aprendemos pelo exemplo. Então, se um professor ele não sabe demonstrar o que fazer, se um professor não sabe demonstrar o que se deve fazer, como é que ele pode querer ensinar com leitura de texto, sabe? A gente percebe que o negócio não tá certo, sabe? Que o negócio não tá alinhado. E aí a gente vai vivendo aquela relação apática para passar o semestre, escrever na prova o que ele espera ouvir, e assim a gente vai vivendo. Mas um professor com o mínimo de noção, ele sente que o negócio ele não tá certo.
Sim, e é muito engraçado porque, por exemplo, nas mentorias, né, ao vivo, da aprendizagem ativa na prática, os professores, eles me falam isso. Nossa, Janaína, nas aulas remotas eu comecei a aplicar aquilo que você faz com a gente nas mentorias ao vivo. Então, porque eu estou dando aulas remotas. Eles começam a utilizar as mesmas coisas com os alunos deles nas aulas remotas, né? E isso é muito legal, né? Isso é metalinguagem. Isso é metalinguagem. E assim que passar a pandemia, eu vou cumprir tudo aquilo que eu já tinha falado, que era, né, marcar um encontro, a gente vai abrir, a gente vai fazer um evento online exclusivo para os alunos do curso de aprendizagem ativa na prática, para a gente se juntar. E daí vocês vão ver a metalinguagem em evento presencial, que também vai ser muito legal, né? Já ia acontecer esse ano, não deu para acontecer, então vamos ver como é que será o ano que vem. Fiz alfabetização e letramento, mas não gostei, muita repetição. Estude essas pessoas que eu estou indicando aqui para vocês. Muito melhor, tá? Então, essas são as carências que eu queria trazer para vocês hoje. E gostaria de passar um exercício para vocês. Então, vamos lá. Baixa formação linguística, carência do professor. Formação linguística, formação filosófica, que impacta também na formação moral, tá? O conhecimento sobre a história da educação, a limitação de autores que se conhece, né? E pontuei 2 aspectos ligados à formação, né? A formação que nós recebemos, assim, a estrutura, né, da formação, que é justamente terem professores com pouca prática de sala de aula, nos ensinando a estar na sala de aula, e que por isso eles se valem de modismos muito facilmente, porque eles não estão na lida verdadeiramente. Eles se chamam professores, mas ficam lá na sala de aula só pedindo para a gente discutir texto e pedindo seminário, e passando um monte de texto sobre a revolução da educação, sobre a metodologia mais chique e famosa, que eles nunca efetivamente aplicaram. Estiveram muito pouco na educação básica, né? E ficam dando aquelas aulas do mesmo jeito e querendo ensinar a gente a dar aula. Então, assim, não dá, gente. Não pode passar um negócio desse na minha peneira, não pode passar no meu crivo. Eu lembro que eu, no segundo semestre... Deixa eu pensar aqui. Não, foi no 4º semestre, isso mesmo. Eu tive o primeiro ano, no 3º semestre eu fui a Coimbra, fui para o intercâmbio. No 4º semestre eu voltei e fui ter aula de águas continentais com o professor Mário Diniz, lá na Universidade de Brasília. Na primeira semana, ele nos levou para um lugar lá próximo a Sobradinho, lá perto de Brasília, e falou, olha, botina, papá só falou as roupas, e ele era muito excêntrico, né? Ele faleceu aí há uns 2 ou 3 anos. E assim, ele só disse a lista e falou, e vamos lá, levem umas barrinhas de cereal. Fomos. A gente entrou dentro de rio. A gente começou a coletar um monte de coisa dentro do rio, começou a coletar solo, a gente fez medição de vazão. E para mim, na verdade, isso foi muito legal, porque eu tinha trabalhado na Embrapa, já antes de ir para Coimbra, eu tinha trabalhado na Embrapa com recursos hídricos. Então, eu já dominava, eu já entendia, eu já sabia como fazer cálculo de vazão e outras coisas. E aí, ele colocou a gente no real, para a gente ver efetivamente o que são as águas continentais. E aí ele começou a mostrar pra gente os horizontes, né? Como se chegava no lençol freático, o nível piezométrico. Ele foi mostrando diversas coisas. Então a gente viveu aquilo dali e assim, suando, caindo, machucando, apareceu uma cobra. Mas eu lembro que eu saí dali vibrando pela primeira vez. Eu já estava no 4º semestre, já estava no 2º ano, no final do 2º ano. Saí vibrando, agora eu tô fazendo geografia. Mas foi a única também, né? E depois eu virei monitora daquela disciplina e tal. E durante a geografia fizemos muita saída de campo, tá? Os professores davam aquela disciplina teórica, enfadonha, vamos viajar agora para não sei aonde, e assim fomos. E as saídas de campo eram muito divertidas, de fato, mas era para diversão. O professor chegava lá, então isso é isso, não sei o que, cidades históricas, e eu, né, fomos muito para Chapada dos Veadeiros, era quase que o quintal ali, isso eu não posso negar. Mas a gente via que tentava encaixar alguma coisa ali para tentar melhorar, mas era para ficar divertido, não era efetivamente pedagógico. O que o Mário Diniz fez foi totalmente diferente. Ele construiu a disciplina dele
no contato com a realidade. A gente foi outras vezes em outros lugares, né? E existia uma preocupação realmente de ensinar, a gente via isso. Existia uma preocupação realmente de ensinar, né? E aí, por mais duro que seja falar isso, e eu não quero parecer ingrata aos professores que eu tive, né? E tenho gratidão, sim, ao que eles puderam oferecer, mas eu hoje, na posição que eu estou, eu tenho essa responsabilidade de dizer o que eu estou dizendo, né? Fui professora na formação de professores por muito tempo em diversas áreas, geografia, história, letras, pedagogia, e vi claramente como somos falhos e mais ainda o currículo com pouco estágio. Mas assim, a questão do pouco estágio existe mesmo, depende, tá? Por exemplo, na Universidade de Brasília eram 2 estágios, mas depois eu fui professora na Federal de Goiás, né? Onde eu fiz também o meu mestrado e lá eram 4 estágios, tá? E já sei de instituições que tem 6 estágios, mas eu também não acho que o estágio muda muita coisa. Vou dizer uma coisa pra vocês, porque os professores de estágio que eu conheci, mas eu sei que eu tô generalizando, veja lá, hein? Os professores de estágio que eu conheci, eles iam, proforme, né? Eu olhava ali, assinava, pedia um relatório escrito e tal. Não tinha um real acompanhamento do que você levou em sala, como é que foi a sua experiência. Vamos escolher um aluno lá daquela turma que você está acompanhando para fazer o estudo de caso. Um contato realmente presente com o professor lá da escola que o aluno estava, o professor, né, o aluno no caso estava fazendo estágio, para saber, né, como é que era o trabalho, realmente como é que aquele professor dá aula. Muitos professores de estágio nunca viram o professor que está acompanhando o aluno dele no estágio, nunca viram ele dar aula, não sabem nem como é que ele dá aula. O que importa é encontrar alguma escola disponível, professores disponíveis para receber alunos para estágio, é isso que importa, para poder assinar o estágio. Então, assim, na verdade, a própria estrutura do estágio, ela já é extremamente deficitária, né? E aquilo que se precisa entregar para se ter aprovação na disciplina de estágio também é deficitário, né? Então, eu não acho que quantidade vai resolver essa questão. O próprio fundamento, né, dessa disciplina, ele é muito problemático, Eu mesma eu ficaria assim, eu teria muita dificuldade de lecionar essa disciplina, mandando os meus professores para irem assistir aula em escolas que estão aplicando uma educação que eu não acredito, né? Então eu ia ficar numa situação que eu acho que eu não ia conseguir indicar nenhuma escola, não ia autorizar nenhuma escola para o aluno ir. Olha só que exagero, né? Mas talvez pouquíssimas. E aí talvez não conseguisse atender todos os alunos que precisam fazer estágio. Então, eu prefiro ficar na minha aqui na Educaetos do que inventar de ser professora em instituição, porque pública, no caso, eu tô falando aqui, né? É isso, no geral, só burocracia cumprida, é isso mesmo que acontece, tá, gente? Então, esse panorama não é para desanimar, tá, que eu tô trazendo para vocês. Esse panorama que eu tô trazendo para vocês é para incentivar vocês a virem para o minicurso Missão Educar com tudo, com vontade, com garra, sabe? Passem um bom final de semana, relaxem, descansem, tá? E segunda-feira a gente já vai ter a nossa primeira aula. Vão com o caderninho, anota. Quando acaba, gente, a aula, vocês recebem no canal do Telegram, na comunidade do Facebook. Quando que a gente vai começar a autorizar a entrada na comunidade do Facebook, Moi? Domingo, dia 8. Então, no domingo, a gente já começa a aprovar a entrada na comunidade do Facebook. Lá vocês vão poder trocar informações, conhecimentos. Façam um caderno de exercícios, que é para vocês colocarem tudo já em prática. Encaminhar a transformação de vocês, encaminhar, né, o trabalho de vocês. Isso vai ser muito importante para que a gente possa ir realmente juntos se desenvolvendo, melhorando e alcançando essa transformação que vai ser por nós. Não pensem que isso vai acontecer de cima para baixo, tipo assim, de repente os professores lá dos cursos de pedagogia, de licenciatura e tal, eles vão mudar. Não vão, tá? E eu sei que muitas vezes, gente, muitos dos que estão aqui comigo são professores do curso de pedagogia, são professores do curso de licenciatura, porque eu tenho muitos alunos aqui, professores, que são professores de universidade pública ou de universidade privada e que dão aula nesses cursos. Então não se ofendam, não levem pelo lado pessoal, porque eu também fui, eu também sou em universidade privada, no caso, mas vejam como uma oportunidade de transformar. E se vocês estão dentro das instituições, tanto melhor, porque vocês podem começar a polinizar, vocês podem começar a plantar as sementes necessárias para que aos poucos as coisas se transformem. Se você fizer uma coisa diferente dentro da universidade, os alunos vão perceber a diferença da sua disciplina para as outras.
E eles vão começar a questionar e a exigir também, a buscar essa qualidade que você vai oferecer. Então a coisa começa a se movimentar. Não estou dizendo que será fácil ser diferente. Não será fácil. Mas é importante. Importante. Então, Janaína, como é que é para você, né? A questão da Educaetos? Não é fácil, né? Nem sempre é fácil. Falar as coisas como eu preciso dizer aqui, né? Ainda mais com os professores que já têm um pensamento muito construído, muito sedimentado sobre o que eles consideram como certo, como errado, ou qual que é o sentido de educar. Então, às vezes, vir trazer alguma coisa diferente, os professores não recebem com muita facilidade, né? Esses dias mesmo eu fiz um comentário aqui sobre as escolas Waldorf e não sei o que e tal. E a gente vai percebendo que existe uma necessidade, ou às vezes até um desejo de contradizer, né? Existe um incômodo e ok. Mas eu sei por que eu tô fazendo isso, eu sei os problemas que eu vi e quais as soluções que eu acredito que eu posso trazer para contribuir. Tá bem, gente? Então, descansem, repousem. No domingo já peçam aí para entrar na comunidade, que no domingo a Sara começa lá a aprovação de todas as pessoas para dentro da comunidade, tá bem? Na segunda já acessem a aula e depois vão lá no canal do Telegram, na comunidade, imprimam aquele exercício, o caderno de exercício, já façam também para não acumular. À noite a gente vai ter live de tira dúvidas, ok? Estaremos juntos aqui tirando as dúvidas. E uma outra coisa importante, gente, é o seguinte: o caderno de exercícios, ele é para autoavaliação, então vocês não têm que me enviar, tá bem? Vocês não têm que me enviar. Quantas pessoas nós temos já inscritas, Moi, no minicurso? Tô de 70 mil. Temos umas 70 mil pessoas no minicurso, tá bem, gente? Mais ou menos aí inscritas. Nós não estamos enviando e-mail avisando essas lives do aquecimento, e muitas dessas pessoas elas não nos seguem aqui no Instagram, então a gente também não está enviando e-mail avisando para não ficar enchendo a caixa das pessoas, para focar no mini curso, tá? Mas nós temos muitos professores, a maioria, gente, o que acontece é que a maioria não se dedica como deveria, mas eu acredito que vocês, esses 70, 80 que estão aqui, né, estão querendo realmente algo diferente, estão querendo essa transformação e eu quero auxiliar vocês nisso, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, tá? Porque toda a educação acontece de dentro para fora, toda a educação é uma autoeducação, né? Toda a aprendizagem é ativa e estar ativo significa estar focado, dedicado, né, atento, tá? Praticar, isso é muito importante, tá bem? Então, façam a parte de vocês, que certamente vocês serão recompensados também, tá bem? O financeiro deve pensar em quem não utiliza cartão? Não entendi, Renan. Você tá falando o quê? Você foi comprar alguma coisa e não conseguiu? Se for isso, você pode entrar em contato com a gente pelo direct, tá bom? Gente, então, boa noite para vocês. A gente se encontra na segunda-feira lá no mini curso e à noite na live de Tira Dúvidas. Grata pela presença de todos. Eu vou finalizar com a minha frase clássica aqui, tá? Vamos juntos? Humanizar a educação? Tchau, gente. Com Deus.